Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Para você que me acompanha aqui no canal do IOPEX, um canal aí dedicado para quem está pretendendo abrir a sua empresa, para você que é empresário ou empreendedor e está aí pretendendo melhorar cada vez mais a performance do seu negócio. Você também sabe que eu trabalho com consultoria, né? Eu sou consultor há 19 anos e nesse momento eu tenho aqui, através das minhas mentorias, uma formação para consultores. E aí dessa formação, nas turmas que eu faço de formação de consultores, até mesmo as sessões individuais, alguns consultores fazem mentoria individualmente para se formar comigo aqui no IOPEX, surgem diversas perguntas e são essas dúvidas, né, dessa grande maioria de pessoas que me procuram, tanto pelas mentorias para as empresas ou para futuros empresários, quanto para os consultores, que surgem aí alguns dos temas que eu vou trazer para vocês aqui no nosso canal do IOPEX. E é sobre esse tema voltado para consultores, ou pelo menos para algumas das profissões aí próximas de consultoria, que eu vou falar nesse vídeo, que é um tema bastante complicado, às vezes até um pouco complexo, dependendo da forma como a gente, consultor, vê esse assunto, mas é um tema de bastante importância, porque mexe aí com o bolso, mexe com a estratégia, mexe com o formato que muitos consultores trabalham no mercado atualmente, que é se eu devo ou não cobrar para fazer um diagnóstico, para fazer uma análise de potencialidades. Cada empresa de consultoria ou cada consultor chama de uma forma. Se eu devo ou não cobrar para fazer essa atividade, ou seja, se um cliente me chama para ir até ele, investigar o seu processo, saber dos seus problemas, para uma reunião ou outra, né, simplesmente de reunião de vendas ou de prospecção que a gente chama, a maioria dos consultores ou dos profissionais não cobra essa reunião, até mesmo porque ela faz parte do seu processo de vendas. Mas a partir do momento que você já tem que investir diversas horas ou dias fazendo uma avaliação de potencialidades, ou seja, um diagnóstico, investindo aí metodologias, ferramentas, até mesmo diversas horas tem muitas empresas que envolvem diversas pessoas, como eu já envolvi no passado e envolvo até hoje, algumas pessoas para fazer um diagnóstico numa empresa, para apresentar esses potenciais de melhoria. A gente acaba discutindo se vale a pena embutir esse valor dessas horas num projeto, caso o cliente feche ou não, ou cobrar esse valor de diagnóstico, porque muita empresa pretende inclusive implementar algumas coisas sozinhas, né, por questões de ter profissionais lá com essa capacidade. Tem muitas empresas que preferem comprar um projeto como um todo e saber do seu potencial, né, para avaliar essas oportunidades na empresa deles. Então, quanto mais oportunidades você vir, mais você vai ter a chance de fechar um bom negócio. Então, tem diversas estratégias do lado do cliente para te comprar como uma empresa de consultoria ou consultor autônomo, e tem a estratégia do consultor de vender o seu projeto. Então, me acompanhe até o final desse vídeo, que ele pode ser muito importante. Eu vou falar sobre consultoria e diagnóstico. Se eu devo cobrar ou não e qual é a melhor forma que eu concluí para chegar no modelo que eu atuo hoje. Então, me aguarde aí até o final desse vídeo, que ele pode ser muito importante aí para você. Bom, então vamos lá, direto ao assunto, sem muita enrolação. A gente sabe que a maioria dos consultores, e desde que eu comecei a trabalhar nessa área, eu fui consultor interno da Mercedes durante 6 anos, viajei por diversos países aí, e quando eu decidi me tornar consultor externo, eu vi que, logicamente, eu era consultor sênior, eu não era gerente de projeto, eu tinha muito pouco envolvimento ainda naquela época com vendas, né? Ou seja, o processo de venda, salvo determinar ou detectar algum potencial que o cliente já tinha para vender um novo projeto dentro de um mesmo cliente. Mas quanto mais você vai criando, né, ou crescendo na carreira e criando outros níveis na sua carreira, se você tem uma empresa de consultoria ou tem parceiros e deseja aí crescer como o IOPEX cresceu, chegar a ter 30 e poucos consultores e fazer projetos até internacionais, você vai precisar, né, que cada pessoa faça também uma coisa que é chamada diagnóstico ou avaliação de potencialidades. Essa é uma das primeiras fases de um projeto, logo depois que você já entrou num cliente, e ela é uma das fases, a meu ver, se não a mais importante, uma das mais importantes durante o projeto como um todo. Porque quanto melhor a avaliação de potencialidades, quanto mais refinada e ela melhor for feita, mais facilmente o consultor vai trabalhar, mais facilmente o gerente ou o cliente
vai enxergar esses potenciais, você vai conseguir convencê-lo de fazer a coisa certa, ele vai enxergar que aquele caminho que você está conduzindo também é o certo. Então tem muitas coisas aí que dependem da avaliação de potencialidades dessa fase de diagnóstico para acontecerem bem. A gente sabe também que a maioria dos consultores hoje gostariam de cobrar por esse diagnóstico, mesmo o projeto sendo comprado depois pelo cliente ou não, mas essa é uma fase muito importante porque pode levar dias e você pode investir muito tempo, diversas horas de diversos consultores, pode custar caro para você. Imagina você com a situação, você vai até um cliente, faz aí o seu diagnóstico, envolve diversos dias de pessoas diferentes, avalia um monte, né, de coisas, entrega um senhor relatório para o seu cliente, ele fala, ok, muito obrigado, e aí não te dá um retorno. Ele não pagou pelo diagnóstico e também não te deu um retorno sobre ele, ou seja, você não sabe se teoricamente ou tecnicamente ele usou aquele diagnóstico que você apresentou porque você forneceu o relatório para implementar sozinho, né? Você acaba confiando aí no seu cliente. Eu já passei por momentos aí até um pouco complicados no passado, de alguns clientes, né? Na época que eu trabalhava nesse formato, graças a Deus hoje não trabalho mais assim, mas por não ter experiência de fornecer um diagnóstico para um cliente e ele implementar tudo sozinho e aí não nos contratar, né? Outra coisa que pode acontecer também tem muitos clientes que agem de má fé, infelizmente, eu já vivi isso também, que pedem diagnósticos diferentes de empresas de consultorias diferentes, analisam esses diagnósticos, tiram o que é melhor e dá para uma consultoria específica para fazer, já inclusive direcionando coisas que as diversas consultorias veem. Se é certo ou errado, eu não estou aqui para discutir a parte do cliente, não é uma crítica, não é uma discussão que eu quero abrir através desse vídeo nem nada, mas eu estou aqui para falar pelo lado do consultor, o que eu acho pela minha experiência de 19 anos prestando consultoria e agora mais focado inclusive em mentoria para formar consultores, o que eu acho que pode dar mais certo e que eu acho que é o mais justo, o mais ético, o mais profissional, que inclusive vai agregar mais valor, tanto para você que é consultor, quanto para o seu cliente que vai ter aí um serviço muito melhor prestado. Outra coisa que a gente acaba vendo também, né, além dos diversos consultores que querem cobrar e acabam não fazendo isso, é que muitos profissionais dizem que cobrar não é o certo, né? Você acaba conversando com um consultor aqui, um fala que é certo, o outro fala que não é certo, outro fala que tem dificuldade para cobrar, não sabe cobrar um diagnóstico, isso também é muito complicado, porque saber cobrar essa fase, né, que é uma fase crucial, e ela deveria valer muito dinheiro, porque é nessa fase que você vai ter que detectar todos os potenciais de melhoria e convencer o seu cliente a implementar certas coisas naquela direção. Então, quanto melhor o diagnóstico, melhor o resultado de um projeto. E também tem aqueles que sabem que diversos consultores que são bem-sucedidos cobram pelo diagnóstico, mas ele acaba não cobrando porque ele não é tão conhecido ainda, ele não tem ainda uma aceitabilidade no mercado, ou ele está entrando no mercado ainda, então tem sempre aí um limite entre cobrar ou não cobrar, tanto pela insegurança, tanto pelo valor, pela não aceitação do cliente. Então eu vou falar para vocês aqui uma das coisas que aconteceu comigo no passado e que eu, através de alguns estudos, inclusive, que é o que eu vou citar aqui, eu cheguei numa conclusão que é um modelo que eu utilizei durante alguns anos no IOPEX e utilizo até hoje nas poucas consultorias aí que eu ainda presto no mercado. E outra coisa, também não adianta o consultor ficar choramingando aí, falando que o mercado de consultoria não é justo, como eu também já vi vários consultores falando que não existe uma regra, os consultores não são unidos, não existe uma associação firme que regularize muitas coisas na área de consultoria. Mas o mercado é assim como de mentoria, assim como de coach, cada um cobra aquilo que acha que deve em função daquilo que agrega valor ou não para o seu cliente. Então, os valores variam sim, os períodos variam, a sua área de expertise também vai variar. Então, cada consultor, a depender da área que ele está atuando, vai ter mais valor ou menos valor para o cliente, obviamente, de acordo com o mercado e com aquela necessidade que o cliente está passando. Então, quanto maior a necessidade e maior valor você tiver,
mais você tem a possibilidade de ganhar dinheiro também nessa área. É assim, você querendo ou não. Então isso é muito simples e a gente acaba tendo que aceitar essa realidade do mercado da consultoria. Existe um cara que se chama Michael Porter, que eu respeito muito, que trouxe aí muitos livros, muitos conhecimentos interessantes sobre o mercado, que ele fala o seguinte: existem 3 tipos de setores, né, para que a gente consiga se adequar enquanto empresa. O setor de economia de compra e uso, o setor de mercado de diferenciação e um setor de mercado de foco. Vamos falar sobre o primeiro aí. No caso das consultorias, né, que é o nosso caso, a gente está discutindo sobre a área de consultoria aqui nesse vídeo. Os consultores pequenos e as pequenas empresas de consultoria aí se adequam normalmente nesse mercado de compra e uso. Por quê? São mercados um pouco mais rápidos, onde você precisa se localizar muito bem, mas você ainda depende da compra e do uso do seu serviço pelo cliente. Então você se adequaria basicamente nesse mercado aí. O segundo mercado é o mercado de diferenciação. Quando você começa a crescer, quando você começa a fazer alguns trabalhos como eu atingi aí no mercado de construção com o Lean Construction, excelência operacional em construção durante um bom tempo aqui no Brasil e fiz alguns projetos até no exterior aí, você começa a se diferenciar naquele mercado. Ou só tem você, ou tem você e muitos poucos que fazem aquilo que você faz. Então você se adequa a esse segundo tipo de mercado, o mercado de diferenciação. Você tem uma especialização e essa especialização te dá essa vantagem dentro desse mercado de diferenciação. Esse é o segundo caso. E tem também o mercado foco, que é o terceiro caso, que é aquele consultor ou empresa de consultoria que já pode ser um pouco maior também, onde você foca necessariamente em uma ou outra área. Você trabalha com foco naquela área em específico. Você, por mais que você seja especialista, e algumas consultorias conseguem até ser um pouco de mercado de diferenciação de foco também, mas você precisa estar em um ou outro local. Afinal de contas, trabalhar nas 3 áreas é praticamente impossível e explorar o melhor possível em uma das 3 é o que o Michael Porter, inclusive, fala nos livros dele, é o melhor. Então, falando sobre isso, eu aprendi, olhando esses 3 tipos de mercado, qual seria a melhor alternativa para o meu negócio. Então, pense você, para o seu negócio de consultoria, para a forma como você atua no mercado, seja você um consultor autônomo que trabalha sozinho, seja você um consultor que trabalha com 3, 4 parceiros e vendem projetos, como alguns que vêm aqui fazer mentoria comigo, ou seja você que já está com uma consultoria aí num mercado já em amplo crescimento, que já tem um certo volume de consultores e bons clientes, você com certeza vai precisar se adequar num desses 3 mercados. Por que eu estou falando tudo isso? E por que eu falei dessa parte teórica? Eu acredito que esses 3 tipos, um desses 3 tipos de mercados, é que vão direcionar inclusive você a cobrar ou não o seu diagnóstico. Por quê? Porque pela minha experiência, e aí migrando, né, eu já passei pela parte 1, que eu era uma consultoria pequena, com foco apenas na compra e uso. Depois eu acabei sendo uma consultoria aí que eu me diferenciei, principalmente na parte de Lean Construction e excelência operacional, para a parte de saúde também, de algumas das consultorias que eu trabalhava na época. E depois eu acabei transformando a minha consultoria numa consultoria de foco. Eu trabalhava especificamente direcionado em algumas áreas. E aí o que foi que eu vi? Migrando, né, ou olhando uma dessas 3 partes, eu percebi que as empresas que trabalham focado em compra e uso, elas muito improvavelmente vão conseguir cobrar por um diagnóstico. Primeiro porque elas são pequenas, segundo porque elas não têm uma especialização, geralmente são ou um consultor sozinho ou pequenas empresas que acabam fazendo de tudo e trabalham para pequenas e médias empresas, então tem que se fazer de tudo porque o cliente são poucos e aí ele quer atingir um nível de mercado muito bom para crescer e ele acaba embutindo esse valor dessas horas de diagnóstico no seu planejamento de projeto. Então, pequenas empresas de consultoria, consultores autônomos, muito dificilmente, se você é uma exceção e está conseguindo cobrar o seu diagnóstico, parabéns, mas a maioria, pela minha experiência, não consegue cobrar. E aí, empresas do segundo modelo, do segundo tipo, que são as empresas de mercado de diferenciação, elas que são especializadas aí em algumas coisas, uma boa parte dessas empresas
inclusive quando eu fui especializado em alguma coisa, eu conseguia fazer o cliente enxergar valor no meu trabalho e para algumas empresas eu já conseguia cobrar o diagnóstico, mesmo o cliente não fechando o projeto comigo. Agora, a grande maioria, eu já conversei com dezenas de consultores, tenho 19 anos aí nesse mercado, a grande maioria das empresas que trabalham com mercado de foco, né? Ou seja, que focam numa determinada área e vão a fundo, ou seja, além de se tornarem especialistas, elas conseguem agregar muito mais valor por conta desse foco naquele determinado mercado, elas sim conseguem, quase todas, se não todas, criar uma situação onde o cliente veja valor no diagnóstico e elas conseguem cobrar pelo seu negócio. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, façam dessa dica algo de estudo, inclusive para o mercado de vocês. Esses vídeos que eu tenho feito para os consultores aqui é para trazer um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que eu vivi. E eu sempre falo tanto para os meus mentorados, né, os consultores que eu formo aqui através do meu programa de mentoria, nem tudo o que a gente fala ou que qualquer outra pessoa falaria para você é lei, deve ser seguido à risca, são experiências, né, até mesmo porque essa é a 5ª empresa que eu abro, essa é a 5ª empresa que eu trabalho, já o IOPEX vai fazer agora aí 8 anos de mercado, então a gente está aqui como empresário para errar. Se você consegue errar, se você consegue correr os seus riscos bem estabelecidos e calculados, se você consegue estar no mercado, seja como consultor, como mentor, como coach, no varejo, abrindo uma empresa, né, de marketing, independente do seu negócio, você vai conseguir ser muito bem sucedido colocando-se em cada um dos seus mercados com a estratégia correta. Então espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Se você quiser saber mais sobre o meu processo de mentoria para empresários, futuros empresários ou formação de consultores, entre em contato aí conosco através do meu portal www.iopexbrasil.org. Um grande abraço e até o próximo vídeo.